Reviravolta na contratação de técnico do Vasco. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz essas novidades. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Fernando Seabra não embarcou de Curitiba para o Rio de Janeiro na noite dessa quinta-feira, como se imaginava. Tudo porque Vasco e Curitiba ainda não chegaram a um acordo em relação ao pagamento da multa rescisória, multa de 4 milhões de reais. O Vasco queria fazer um parcelamento, o Coxa não aceitou e diante desse impasse, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Hora de falar sobre a seleção brasileira. Carlo Ancelotti já tem em mente quais devem ser os batedores da seleção em caso de cobrança de pênaltis contra a Noruega. Só para lembrar, né? No mata-mata da Copa, se o jogo termina empatado, vai para a prorrogação. Novo empate e a decisão termina nos pênaltis. O Ancelotti já havia preparado essa lista para a partida contra o Japão, mas não houve a necessidade, até porque o Brasil venceu no tempo normal por 2-1. O primeiro batedor da seleção brasileira em caso de decisão por pênaltis será Neymar, que na última Copa do Mundo, por opção do Tite, nem sequer bateu, ele seria o quinto, mas o Brasil acabou sendo eliminado pela Croácia depois de 4 cobranças. Igor Thiago também deve ganhar oportunidade durante a prorrogação para entrar e bater pênalti. O Igor Thiago marcou 9 gols de pênalti na última edição da Premier League vestindo a camisa do Brentford. Endrick, Martinelli e Bruno Guimarães estão treinando bem e podem ser as outras 3 opções caso o Brasil vá para a decisão por pênaltis. Vinícius Júnior, que já perdeu alguns pênaltis no Real Madrid, também tem feito uma série de cobranças de pênalti. Tudo para que, se ele estiver à disposição, também seja uma das alternativas. Você acha que o Brasil empata com a Noruega e corre risco de ir para pênalti? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Antes de mudar de assunto, só contar que o Ryan não participou do treino da seleção nessa quinta-feira. A CBF garante que a ausência se deu apenas por conta de um controle de carga. Ele não é problema para o confronto de domingo. Reviravolta em relação a Fernando Seabra e Vasco da Gama. Quando as coisas parecem melhorar para o Cruz Maltino, sempre aparece uma notícia nova para colocar tudo em xeque. Fernando Seabra havia se acertado com o Vasco. Ele inclusive embarcaria às 11 da noite dessa quinta-feira rumo ao Rio de Janeiro para ser apresentado ao longo da sexta-feira. A viagem acabou sendo cancelada pela falta de acordo entre Vasco e Curitiba, mas existia a expectativa de que o pagamento de 4 milhões de reais da multa rescisória fosse ser acertado ao longo do dia e o problema resolvido. Mas a coisa mudou. Curitiba deixou bem claro que só liberaria o Fernando Seabra com o pagamento dos 4 milhões de forma integral. O Vasco alega que não tem capacidade para fazer esse investimento, especialmente por conta de todos os problemas ligados à justiça. Uma decisão judicial tirou o Pedrinho da SAF do clube e uma interventora foi escolhida para tocar o clube. Só que essa interventora pediu para sair. Nessa sexta-feira, 2 novos interventores chegaram, mas não há dinheiro para esse investimento, pelo menos até que a SAF seja vendida para José Roberto Lamarque e seu filho Marcos Lamarque. Diante desse impasse, Fernando Seabra não será mais o técnico do Vasco. Cruz Maltino reinicia da estaca zero a busca por um treinador. O Seabra, inclusive, viajou com o Curitiba para Porto Alegre, onde faz jogo-treino contra o Internacional nesse sábado. Será que alguém do Vasco pode emprestar esses 4 milhões para que o negócio saia durante o fim de semana? Ainda há clima para isso? Essas são perguntas que a gente vai ter respostas nos próximos dias. Ela está perguntando sobre o salário do Seabra no Vasco. O pacote Seabra, auxiliares, luvas e tudo vai chegar a casa de 1 milhão de reais por mês. Vi gente falando em 1,5 milhão, a informação que eu tenho é de que bate 1 milhão de reais. Ele ganhava algo na casa dos 370, com comissão, com complemento à comissão, a galera ganhava 500. Enfim, os caras tiveram mais do que o dobro do salário, tá bom? Fábio Soares, acabei de chegar, notícias do Vasco já foram passadas? Foram, mas não custa repetir. O Vasco ainda não conseguiu derrubar aquela liminar que afastou o Pedrinho. E essa liminar é que tem impedido que um avanço, que a negociação com o Marcos Lamarque seja concluída. O acordo está fechado. Já existe um memorando de entendimentos assinado. O Lamarque, inclusive, já tinha participado de algumas das decisões. Imagino que a contratação do Seabra tem o aval do filho do dono da Crefisa, mas o Vasco precisa derrubar a liminar para devolver o Pedrinho, para que o Pedrinho conclua de forma burocrática essa venda da SAF do clube. O Valdeon Nogueira quer saber se o Aubameyang vai mesmo para o Vascão. Hoje o Atenção Vascaínos, que é um dos portais mais sérios que cobrem o Vasco, informou que o Alba topa jogar no Brasil, mais especificamente no Vasco. Confesso que eu tomei um susto, porque o Aubameyang tem mais um ano de contrato no Olympique de Marselha.
O Olympique é grande na França, né? E o Alba não foi reserva, o Alba foi titular, teve participação em 23 gols na temporada, 23 participações em gol em 41 jogos, a maioria das partidas como titular. Não me parece uma operação fácil para tirá-lo de lá, mas o Atenção Vascaíno nos informa que o Alba topou jogar no Vasco e no futebol brasileiro, que o negócio com o Vasco deu uma esfriada, porque o Vasco não conseguiu se transformar ou vender sua SAF para o Marcos Lamacchia, né? Nas últimas horas, inclusive, o Marcos Lamacchia, o filho do dono da Crefisa, deu uma entrevista. Deixa eu até mais fácil ler, né? O que disse o Lamacchia, até porque é difícil resumir. O Lamacchia fala várias coisas, mas eu vou tentar fazer um resumão do que disse o Marcos Lamacchia. Perguntaram para o Lamacchia o que falta para que o Vasco seja batido. Falta essa turma que quer roubar o Pedrinho parar. Eles têm muitos interesses pessoais, consideram a negociação concluída. Uma negociação desse tamanho tem muitas fases e não é simples. Tivemos conversas intensas, idas e vindas de contrato há quase 2 anos. E ele completa com essa intervenção fantasma, continuar com essa intervenção fantasma só serve para atrasar a vida do Vasco. A interventora viu o tamanho do problema. Iremos concluir a negociação com o Pedrinho, que nunca deveria ter saído. E esse havia motivo. E ele completa: escolhemos o Vasco pela sua grandeza, história e torcida. O Pedrinho foi o responsável por criar nosso interesse no Vasco e manter esse interesse nos momentos mais ficamos desiludidos como o atual. Marcos Lamacchia, o único candidato à compra da SAF vascaína, deu uma entrevista nas últimas horas para falar o que falta para que ele se torne o principal acionista cruzmaltino. Abre aspas para o filho do dono da Crefisa: falta essa turma que quer derrubar o Pedrinho parar de tumultuar. Eles têm muitos interesses pessoais. Considero a negociação concluída. Uma negociação desse tamanho tem muitas fases, não é simples. Tivemos conversas intensas, idas e vindas de contrato há quase 2 anos. Lamacchia completa: continuar com essa intervenção fantasma só serve para atrasar a vida do Vasco. A interventora viu o tamanho do problema. Iremos concluir a negociação com o Pedrinho, que nunca deveria ter saído do clube. E sequer havia motivo, só para contextualizar, na semana passada, por meio de uma decisão da Justiça, motivada por conselheiros de oposição, houve o afastamento do Pedrinho e a escolha de uma interventora. Só que essa interventora pediu para sair do Vasco nessa quarta-feira, alegando problemas pessoais. A saideira sobre cruzmaltino e Marcos Lamacchia. O filho de José Roberto Lamacchia, o dono da Crefisa, disse o seguinte, abre aspas: escolhemos o Vasco pela sua grandeza, história e torcida. O Pedrinho foi o responsável por criar o nosso interesse no Vasco e manter esse interesse mesmo nos momentos em que nos desiludimos como o atual. E você, o que acha de toda essa negociação? Use o espaço para comentário para dizer se você gosta da notícia de que Marcos Lamacchia é o grande candidato à compra do Vasco. Isso só não aconteceu ainda por conta dessa decisão na Justiça, que é temporária e pode cair a qualquer momento. Fala galera, beleza? Chegamos aí com aquele giro de notícias atualizadas e importantes do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando do maior clube do mundo, o poderoso Vasco da Gama. Então desde já peço o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo quando nós postamos vídeo nós por aqui. Um grande abraço para você, nos siga para mais e até os próximos vídeos. Fui para cima, fui.